Você já se sentiu angustiado, apavorado, tomado pelo medo? Você já esteve endividado? Já foi desacreditado de muitos ou até mesmo de todos? Se alguma dessas características se encaixa ao teu perfil, esse vídeo é para você. Eu sou Camila Roberto e esse é o meu canal Chamados por Deus. Hoje aprenderemos sobre sentimentos desesperançosos que podem nos levar à caverna. Mas também aprenderemos com a palavra de Deus como Ele pode transformar a tua vida. Então vem comigo. A paz do Senhor. Hoje falaremos sobre sentimentos desesperançosos que podem nos levar à caverna. Quando falamos de caverna, lembramos do profeta Elias. Porém, hoje ele não será o nosso personagem principal do relato bíblico. O nosso personagem principal será Davi. Pois é, quando eu falo de Davi, logo me vem à memória a sua batalha com o gigante Golias. Um menino enfrentando o gigante e conquistando a vitória para o povo de Israel. Pois é, antes de Davi se tornar oficialmente rei, ele despertou o interesse de muitos, porém também despertou a ira e a inveja de Saul. Pois Saul, ao ouvir um cântico onde falava que ele matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares, despertou um ciúme e uma inveja que fez com que Saul perseguisse a Davi ao ponto de querer matá-lo. Se Saul tivesse sido motivado por um coração puro, aquela música não lhe traria ciúme ou inveja. Pelo contrário, lhe traria visão e planejamento. Porque se ele observasse, ele matou milhares e Davi 10 milhares. Então os dois juntos seria um exército implacável da parte do Senhor. Você poderia dizer assim, mas se Davi não foi chamado para ser rei, então ele era um concorrente de Saul. Não, Davi foi ungido para ser rei, mas ele era maduro o suficiente para saber esperar o momento de Deus na sua vida. Davi sabia que aquele não era o momento e que Deus ainda estava lhe preparando para essa batalha. Bom, a inveja e o ciúme de Saul o faz perseguir Davi de uma forma e a tal ponto de querer matá-lo. E é aí que vai entrar o nosso versículo base da palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. As cavernas eram usadas naqueles dias como um abrigo para os peregrinos em suas viagens descansarem durante a sua jornada. Mas a caverna de Adulão foi para Davi um lugar de preparação. Bom, em primeiro lugar, a caverna de Adulão, ela serviu para Davi como um lugar de reconciliação. Pois no versículo 1 nós vemos que os seus irmãos, ou seja, seu pai e toda a sua casa foram ao encontro de Davi. Aqueles mesmos irmãos que não acreditavam em Davi, que não achavam que Davi chegaria ao patamar que ele estava, agora começa a ver o trabalhar de Deus na vida de Davi e vai ao seu encontro para ajudá-lo. A caverna também foi um lugar de restauração, porque ali entraram 3 grupos de pessoas, que mais à frente falaremos sobre ele. Bom, de imediato agora, o que eu quero te dizer é que existem cavernas na qual entramos e pedimos a morte, como o profeta Elias. Elias estava angustiado, estava cansado da sua jornada, estava com o espírito desgostoso. O fato é que Deus tira Elias da caverna com uma voz mansa e suave. Existem cavernas que entramos com o mesmo sentimento de Elias, mas com propósitos diferentes.
Pois Davi sim foi naquela caverna para refugiar o seu corpo material, mas o refúgio de Davi não estava em uma caverna, estava no seu Deus. O nosso Deus, ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Davi estava certo daquilo. Davi se refugia materialmente, mas ele se prepara espiritualmente e começa a trabalhar a sua força ali dentro daquela caverna. Bom, vamos aprender um mito sobre o que a caverna representa. Algumas pessoas deixam de ir à igreja e dizem assim: estou na caverna, mas será que a caverna significa deixar de ir à igreja? Bom, a caverna na qual Elias entrou fica no Monte Horebe, que significa o Monte de Deus. Elias não foi para o mundo ou para qualquer lugar que viessem desonrar a Deus, mas ele foi exatamente para o Monte de Deus. Bom, se a caverna era um monte de Deus e Deus pediu para Elias sair dali, o que quer dizer isso? Bom, a caverna que Elias estava era justamente afogando as suas dores, suas mágoas, lamentando, achando que a sua vida não tinha mais um propósito. Muitas vezes nos encontramos assim. Quantas pessoas abandonaram o propósito de Deus? Quantas pessoas não têm mais um sorriso verdadeiro, não sentem uma paz interior, porque foram perseguidas, caluniadas, foram enxertadas de algum lugar, quer dizer, foram expulsas de algum lugar e muitos outros sentimentos que não dá para listar aqui. Essas pessoas continuam no caminho de Deus, mas deixaram o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Isso é uma caverna espiritual. Muitas vezes estamos nessa caverna e nem percebemos. A diferença entre a caverna de Elias e a caverna de Davi é que a caverna de Elias, ele se esconde esquecendo-se do seu propósito. Já na caverna de Davi, ele entra ali, mas convicto do seu propósito. E é aí que vai entrar as três classes de pessoas que vai fazer todo um diferencial na história de Davi. Qual é o propósito de Deus para Davi? Torná-lo rei. Além do lado político e prático, o rei tinha uma figura simbólica na Bíblia. Ele era o representante da nação. Como rei, ele podia representar a melhor parte do seu povo ou a pior parte do seu povo. E é aí que entra o propósito de Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus. Deus falou para Samuel em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 7, que ele não vê como vê o homem, porque o homem olha o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Davi, ele tinha essa sensibilidade de olhar não para o que realmente a pessoa demonstrava, mas ele conseguia ver como se ele visse um pouco mais além. Davi teve oportunidades, não uma, mas várias oportunidades de matar o seu perseguidor, mas ele não fazia isso, porque ele tinha em mente de que não tocaria no ungido do Senhor. Por mais que Deus já tivesse dito que havia rejeitado a Saul, Davi entendia que Deus havia rejeitado o reinado de Saul, mas não a pessoa de Saul. Que se Saul se arrependesse, haveria uma regeneração do adorador Saul para com Deus. O versículo 2, ele fala de uma classe de pessoas que se juntaram a Davi. Ele fala que era todo homem que se achava em aperto, ou seja, aquele homem que estava sendo perseguido, talvez no mesmo patamar que Davi, perseguido, jurado de morte, pessoas endividadas. Eu acredito aqui que essas pessoas tinham tantas dívidas que poderiam ter se tornado um escravo e não decidindo servir a este Senhor, agora ele se torna um fugitivo. Em terceiro lugar, ele fala de homem desgostoso, homem que estava com o coração aflito, que estava angustiado. Eram essas três classes de pessoas que se juntaram a Davi. E nós, como seres humanos, quando estamos numa situação difícil, o que é que acontece?
Pensamos que se alguém numa situação melhor nos ajudar, pode nos tirar daquela situação. Talvez se a gente estivesse numa caverna fugindo de alguém com medo da morte e chegasse outra pessoa que também estivesse fugindo, a gente poderia pensar que, olha, é melhor tu sair daqui, porque se alguém que estiver te procurando para te matar, pode te encontrar e me matar também. Mas esse não era o pensamento de Davi. Davi viu ali a oportunidade de fazer a obra de Deus, ou de fazer a vontade de Deus. Davi olhou para aqueles homens numa situação igual ou até pior do que a sua e viu a oportunidade de fazer daqueles homens um exército. Davi viu muito além da sua condição atual. E é assim que Deus olha para a gente. As pessoas ou a sociedade nos desclassificam. Porém, Deus diz para nós que Ele sabe que pode extrair muito mais daquilo que temos no nosso coração. Deus, Ele vê um valor no qual ninguém vê, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que gera em nós o fruto do Espírito, que pode mudar caráter e realidade de qualquer pessoa. Então não importa qual é a tua situação, Deus, Ele pode moldar e mudar o teu caráter. Deus, Ele pode te transformar nessa caverna que você está. A caverna da angústia, a caverna da dor, a caverna da dívida, a caverna do desamor. Seja qual for a tua caverna, Deus, Ele quer transformar a tua vida. Se você já aceitou Jesus, a boa obra ela já começou na sua vida. Você só tem que ter paciência e se deixar ser treinado e moldado pelo Espírito Santo. Ora, jejum, lê a Bíblia, que você vai ver a mudança na sua vida. Mas se você está afastado, ou se você ainda não aceitou Jesus, eu te digo, esse é o momento certo para aceitar Jesus, porque só o Espírito Santo pode tirar você dessa caverna que você se encontra. Aqueles homens entraram ali com títulos ordinários, endividados, pessoas sem caráter, fugitivos, mas eles saíram dali com um nome diferente. Eles receberam o nome de os valentes de Davi. E é assim que Deus ele vai te chamar, o valente, porque você vai vencer toda e qualquer adversidade. Jesus pode mudar a sua vida. O que você está esperando para aceitar Jesus? Se você quiser aceitar Jesus, deixa aí o teu comentário. Se essa mensagem tocou o teu coração, falou o teu coração, comenta aqui nesse vídeo, fala para mim o que é que você achou. Está passando por um momento de adversidade? Eu posso orar por você. O meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja abundante em seu coração. Bom, para fecharmos esse vídeo, iremos ouvir um louvor por uma jovem muito abençoada por Deus. Ela se chama Kaline. Medita nesse louvor, porque eu sei que Deus, Ele vai falar ao teu coração. Cumprimentos, irmão Cavalo do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui no canal de Tia Camila. Ela me pediu para cantar uma música e eu espero que você medite nessa música, amém? A vida me pegou mais uma peça, por essa não podia esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar. Com tua mão cicatrizar este coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me. Sou completamente teu Senhor. Não importa o que a vida lhe causou.
Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar este coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me, sou completamente teu Senhor. Não importa o que a vida lhe causou. Vou te adorar, ó Deus, com toda a força em mim. Troca o meu coração pelo teu, ressuscita-me. Com teu poder vem me curar, com tua mão cicatrizar este coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, liberta-me, restaura-me, sacia-me, sou completamente teu Senhor. Não importa o que a vida lhe causou.